Meus irmãos, boa noite. Que a paz seja uma constante com Jesus. Que a fraternidade seja a vivência reconhecida por indispensável com todos, para todos, segundo o édito da lei de amor que vem de Deus e que nos foi trazida pelo Cristo Jesus. Eu sou um desmemoriado organicamente, devido ao tratamento com radioterapia que foi um pouco extenso, então eu tenho uma memória auxiliar aqui, graças a essas conquistas tecnológicas odiernas, né? Então vamos lá. Jesus é o Cristo de Deus em nosso planeta. Precisamos oferecer a Ele campo do nosso sentimento, mercê da bondade divina, mercê da necessidade nesses novos tempos, de que criemos o clima ideal para cooperarmos com as transformações que nós estamos já vivendo. Ante o Mestre Jesus, indispensável reconhecê-lo, sabendo-o legado do Pai Celestial, desde épocas imemoriais para o nosso tempo, que é tão vago e tão pequeno. Pois que temos que lembrar que provavelmente as estações de aprendizado, de evolução do espírito, que deram a base da caminhada excelsa do Cristo, os sistemas cósmicos em que de repente ele estagiou, nem mais existem, porque o universo está sempre em transformação, em função da nossa permanência em cada encarnação ser muito curta na Terra. E os nossos anos, os nossos séculos também não se comparam com a eternidade em ponto nenhum. Fica assim, de repente, uma curiosidade. Puxa vida, destruição de um sistema em que de repente Jesus habitou, trabalhou, cresceu. E a verdade é que Jesus, quando criou a terra, ele já era o Cristo que nós reconhecemos na bondade do Criador. E lembrar que ele mesmo deu-nos a afirmativa de que nenhum dos seus amparados se perderá. E nós reconhecemos isso na certeza de que, por mais terrível seja o espírito que abraça determinados níveis de criminalidade, como filhos do nosso Pai Celestial, como integrante da criação maravilhosa de Deus, eles também são talhados para o caminho, como foi o nosso Cristo, como é toda criatura pensante e sentimental e emocional, que nós chamamos
na liberdade do corpo, de espírito, e quando encarnado, de alma, para simplificar o nosso estudo. Daí, em sabendo de tudo isso, que desde eras imemoriais o Cristo já era Cristo antes da terra surgir, pois que ela veio na criação por legado de Deus para realmente dirigir a formação do nosso planeta e trazer-nos os desdobramentos dessa criação planetária para o serviço de uma universidade cósmica memorável, que conquanto a pequena dimensão física da Terra, ela é uma escola das mais importantes, sem dúvida, porque faz parte do programa divino de evolução dos seus filhos, nós que estagiamos aqui. E mais porque a Terra, na verdade, ela não se limita ao patamar físico em que a notamos pelos nossos sentidos. Ela tem circuncêntricos níveis de dimensão. Para entendermos isso, lembrar, por exemplo, de colônias espirituais, qual a tão publicada ao conhecimento nosso como o nosso lar, que estagia numa dimensão espiritual que se sobrepõe assim à imagem de uma situação física ao Rio de Janeiro, porque é uma colônia que foi fundada por espíritos de escola, de origem portuguesa, que desencarnavam naquele meio mesmo ali, interessados no acolhimento dos necessitados evolutivos, fundaram sob a égide de Jesus e de Maria de Nazaré essa colônia de desdobramentos maravilhosos, como nós temos apreciado as notícias, e de tantas outras colônias de que realmente temos conhecimento noticiado pela própria espiritualidade. É importante mantermos a nossa compreensão da nossa filiação ao nosso Pai Celestial. Ele nos criou para cumprir a sua lei, a lei de amor, com o permanente dever de realizar o bem de todos, na segurança e felicidade, onde quer que estejamos. Emmanuel expressou que o próximo é ponte para chegarmos a Deus. O próximo é ponte para chegarmos a Deus. Sem desenvolvimento do bem, na intenção de servir e servir realmente ao nosso semelhante, se não abraçarmos essa causa, nós nos manteremos distanciados do nosso destino maior, que é realmente de chegarmos a ser cooperadores em plano maior do Pai Celestial, pois que esse é o destino da sabedoria e do amor divino. Jesus é o nosso máximo mestre e protetor. Entendendo o certo enunciado de Divaldo Pereira Franco, guardemo-nos nele. Por isso não podemos fugir aos nossos deveres, pois que assim nós, em fugindo, seremos desertores da lei máxima, que é a lei do amor promulgada por Deus e vivida em nossa história pelo nosso protetor, o Cristo Jesus. Jamais permitamos
palavras e atos nossos e de terceiros que constituam desrespeito, crítica e desconsideração ao Criador e a Jesus e aos nobres protetores espirituais, pois que a gente vê, inclusive, permeando os meios da comunicação eletrônica, e vemos na TV, e vemos em conversas inapropriadas, historiazinhas piadísticas, colocando o nome de Deus ou de Jesus. Programas humorísticos na TV, criando imagem de um Deus profano. Nós somos filhos de Deus, e como devemos honrar aqueles que nos permitem a vida na terra, na constituição da família, que é o ensaio para o convívio da família maior, que é a de Deus, nós não podemos achar graça nisso, não podemos compactuar, se racionalmente não podemos, sentimentalmente jamais, pois que devemos a nossa existência eterna ao Criador e o zelo pelas nossas existências e pelo nosso progresso espiritual a Jesus e aos seus mensageiros. Uma equipe maravilhosa que não descansa no labor por nós todos que aqui fazemos o nosso aprendizado. Comparar Jesus, como já vimos ser feito, a revolucionários comuns na política e na busca do poder que a política pode trazer, e na busca do poder pela ambição ao dinheiro. Não podemos jamais pensar em Jesus como um simples homem da terra, mesmo que eivado no pensamento de libertação de um povo, como criam ou creem até hoje os judeus, que o enviado divino seria para realmente propiciar ao povo judeu a primazia de escolhidos de Deus entre a humanidade da terra. É evidente que os hebreus tiveram a percepção da realidade do Criador. Eles fugiram à regra no tempo do desenvolvimento deles ao longo dos milênios. Pois que, coisa curiosa, os tais hebreus, nossos irmãos, foram de uma mesma fonte de raça a que pertencem os árabes. E a certo ponto da história desse povo, houve a divisão conceitual entre eles, e acabaram em um nível de amizade, onde a guerra até hoje se mantém constante, para sofrimento de tantas almas que poderiam já estar se deslocando em trabalhos de cooperação com o divino, e que estagiam hoje no ódio religioso, com tantas divisões ainda hoje, mesmo no pessoal das comunidades orientais, árabes. Não podemos pensar, como alguém até já disse, né, que Jesus é um Che Guevara mais evoluído, né? Que comparação absurda. Houve coisas boas no Che Guevara, até uma poesiazinha que disse assim, que precisamos ir à luta sim, mas perder a ternura jamais. Só que a luta deles é realmente a luta do poder sobre a gente que estivesse sob o comando deles. Vamos lembrar
das nossas comemorações natalinas, em dever de ofício, ainda pelo respeito a Jesus e a Deus nosso Pai, nos esforcemos realmente para abandonar o festejar frívolo, na busca até de prazeres, na libação alcoólica, no devorar das vísceras dos animais, muitos deles que nos auxiliaram através do tempo na lide de vida de tantos no campo. Vamos migrar para as comemorações, dedicando nosso tempo no período do natalício do nosso Jesus, cuja data nem é realmente coincidente com as que nós fazemos as comemorações, mas o importa é comemorar a presença do Cristo desde antes da sua romagem na terra, mas considerando então como evento máximo a permissão de Deus para que ele viesse dar o seu testemunho magnânimo dentro de aspectos de sofrimento pela causa da exemplificação do seu amor conosco. Vamos dedicar esse tempo em que nos envolvemos para as festividades a fazer alguma coisa que leve amparo, que leve proteção, que leve cuidados à saúde, que leve alimento, vestuário, recordando as palavras de Jesus, quando ele dizia que quem proporcionasse aos pequeninos aqueles confortos que ele desdobra, estaria amparando a ele mesmo. Vamos lembrar então do nascimento, da data tida como do nascimento do Cristo, como Jesus aqui na terra, dando exemplo de que a palavra de ordem do amor é realmente a comemoração que mais o agrada, sem a menor dúvida. Somos ainda espíritos jovens. Jesus é o nosso mestre. Somos infantes em aprendizado. E efetivamente, antes de sermos criados espíritos, Jesus já era o Cristo e criava com Deus, desde épocas muito anteriores à nossa passagem aqui pela terra. Vamos migrar aqui para um outro vetor da nossa conversa. Discussões estéreis no ambiente espírita, sem perspectivas de resultados construtivos, é caminho para o processo obsessivo e para a destruição da harmonia que devemos manter em nossas instituições, que guardam tanta expectativa entre os nossos dirigentes espirituais, nossos protetores e nossos instrutores que trabalham com Jesus. A doutrina espírita é estrada a ser percorrida no lar e também, e muito importantemente, ativada junto a grupos, instituições, meios sociais, trabalhando socialmente em programas que interessem ao bem da própria doutrina e dos nossos irmãos visíveis e invisíveis aos olhares físicos. Lembrar que o mal é sempre mal e é preciso reconhecê-lo, identificá-lo nos ensinamentos do Mestre Jesus, pois é com os ensinamentos
que a doutrina espírita traz, resgatando o cristianismo redivivo, que nós postularemos realmente o entendimento e a aplicação nas nossas vidas desse conhecimento. Não nos esquecendo de que a fé cega, a fé é apenas da intenção de crer em alguma coisa quando um líder religioso afirma determinadas coisas que, exatamente por não atenderem à busca pelo raciocínio, se derrama no processo de entendimento equivocado. A fé cega, ela pode nos conduzir à situação de fanatismo, e esse resvalar por esse caminho nos leva a um precipício obscuro e fundo, em que poderemos levar eras para nos desvencilharmos da escuridão a que o fanatismo nos leva, porque aí nós estaremos sob controle de seres muito avançados mentalmente para as armadilhas de controle das mentes mais frágeis, acabando por constituir instrumentos das suas ações infelizes. Quando percebermos deficiências numa instituição espírita em que participamos, evitemos a crítica que não constrói. Melhor colaborarmos para sugerir soluções do que fazer críticas que de repente escapam dos nossos lábios junto a outras pessoas e que podem se contaminar do mesmo processo infeliz. Vamos ajudar a instituição em suas atividades e resolver as situações sob a bandeira da fraternidade e paz. Com relação a organizações de que temos conhecimento, religiosas, filosóficas e outras que permeiam o caminho do pensamento e efetivamente do que se busca em termos do que existe além daqui, e a gente perceber desencontros daquelas afirmações frente ao que nós conhecemos, devemos ter a inteligência de, tomando conhecimento, à medida da possibilidade, irmos colaborando naquilo que pode levar a novas descobertas para os líderes dessas instituições. Ao invés de criticar, ao invés de verberar que eles seguem um caminho de incompreensão e não compreensão, entendo a chance de podermos contribuir com algo em termos daquilo que nós já temos a alegria de conhecer e dar a nossa participação. No Espiritismo, que resgata e proporciona o melhor entendimento do cristianismo real, o Cristo que prometeu enviar-nos o Consolador, que viria informar e esclarecer tudo o que houvesse permanecido incompreensível, é o efetivo e divino dirigente, sempre presente, onde se congreguem servidores interessados também em que essas verdades sejam efetivamente estabelecidas nas consciências, transformando-se em ações nas mãos de cada cooperador. E reverenciando uma vez mais ao Divino Mestre Jesus, conquanto nós não estejamos na época natalícia para o desdobramento de uma música com relação a Ele, nós vamos contar para vocês. Foi na vila pequena de Belém,
que a história começou. Todos viram o esplendor no céu, onde Cristo habitou. Aleluia, levemos glória a Deus. Aleluia, honra ao Rei. Uma luz encheu de esplendor o céu, no nascimento do grande Rei. Foi-lhe humilde o berço, mas quanto aquele dia nos valeu, pois ali surgiu quem no mundo abriu a grandeza para o céu. Aleluia, cantarão anjos a Deus. Aleluia, viva o Rei. Uma luz encheu de esplendor o céu, no Natal do grande Rei. Viva Jesus! Viva! Viva a doutrina espírita com Jesus! Viva! Viva o trabalho no bem, Viva! na paz e fraternidade. Obrigado a vocês pelo carinho de nos ouvir. Muito obrigado, irmão.